a partir do versículo de número 3. Já quero aqui agradecer a Deus pela sua bondade e pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse contribuir nessa escola bíblica essa noite. Quero aqui agradecer ao pastor presidente, pastor Jairo, em sua pessoa, a mesa diretora, aos demais pastores e obreiros, coordenadores, todos que estão diretamente ou indiretamente trabalhando para este evento de tamanha relevância. Espero que com concessão da graça e com a minha presença, possamos aqui essa noite ter um tempo de crescimento. Hebreus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse ainda do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou repetir. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Só entra nesse repouso quem foi ferido pela espada que aparece no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra, o louvor não penetra, a palavra de autoajuda não penetra, grupinho de gesto não penetra, as coreografias não penetram, só tem uma coisa que penetra entre a alma e o espírito, é a centralidade da palavra. Se você foi tocado e ferido por esta palavra, você encontrou repouso. No Novo Testamento nós temos diversas epístolas, cartas, missivas, chamadas de epístolas paulinas e também gerais. Todas as cartas carregam nelas a sua objetividade, a objetividade do autor. Paulo, que escreve o maior número de cartas do Novo Testamento, cada carta oriunda da pena de Paulo tem uma objetividade. Quando nós queremos aprender um pouco mais sobre salvação, nós temos um tratado soteriológico, que é a carta que Paulo escreve aos Romanos, que na verdade quem escreve é Tércio, a mão é de Tércio, mas a mente é de Paulo. Isso está no capítulo 16 aos Romanos. A carta com maior exposição teológica e profundidade teológica, a carta aos Efésios. Predestinação, adoção, ministério. Contudo, Paulo também escreve algumas cartas de cunho apologético. Escreve uma carta cristológica à igreja em Colossos, mas para combater uma heresia que na verdade era uma mistura de legalismo judaico com filosofias vãs, que já era o início do protognosticismo, que colocava Cristo no mesmo patamar dos anjos. Paulo também escreveu de forma e de caráter apologético a carta aos Gálatas, que eram irmãos que provaram a graça, mas em certo momento da caminhada da fé estavam voltando em uma inclinação aos rudimentos da lei.
Tiago, meio-irmão de Jesus, vai defender as obras que são acompanhadas pela fé, enquanto o apóstolo Pedro, na segunda epístola, ele vai combater veementemente os falsos mestres, os falsos profetas. Como nós precisamos nos últimos dias que a carta de 2 Pedro seja pregada em nossos dias. O meio-irmão de Jesus, Judas, tinha o desejo no seu coração de escrever sobre salvação, mas achou necessário escrever contra os falsos mestres e defender a fé que outrora fora dada aos santos. Carta de maior exposição doutrinária, 1 Coríntios. A carta de 2 Coríntios, há uma crise na igreja em Corinto, somente porque Paulo mudou os planos. Paulo havia dito que visitaria a igreja em Corinto posteriormente, depois de Paulo, da segunda viagem missionária, após fundar a igreja de Filipos na Macedônia, passar por Anfípolis e por Apolônia, chegar em Tessalônica, passar em Bereia. De Bereia Paulo vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, fica 1 ano e 6 meses e funda a igreja de Corinto. Quando Paulo sai de Corinto e vai para Éfesos, Paulo havia prometido retornar no inverno a Corinto, mas Paulo mudou os planos. Isso desencadeou na igreja em Corinto uma certa divisão. Alguns falsos apóstolos tentaram minar a autoridade apostólica de Paulo. Na verdade, eu não gosto de espiritualizar as coisas, mas Paulo mudou os planos, e não sei se fora ou não da vontade de Deus, mas isso foi importante para revelar o coração daqueles que estavam na igreja em Corinto. E quando Paulo escreve para combater os falsos apóstolos, na segunda carta, se fosse nos dias de hoje, Paulo iria colocar o seu currículo para defender o seu apostolado. Paulo poderia dizer que andou no terceiro céu, Paulo poderia dizer que Cristo apareceu a ele glorificado, mas Paulo prefere gloriar-se na cruz e em suas fraquezas, porque em suas fraquezas se aperfeiçoou o poder de Deus. Contudo, na primeira carta, no capítulo de número 3, que é a temática que vocês escolheram, a partir do versos de número 6, há uma crise partidária da igreja em Corinto. E qual a crise? Se eu fosse pregar sobre 1 Coríntios capítulo 3, e confesso que vim no carro desejoso, eu iria dividir o meu sermão no tema em 3 pontos. Primeiro, Paulo, ele faz uma analogia da igreja como a família. E Paulo vai ensinar sobre maturidade. Porque crentes com maturidade não são carnais. E a igreja em Corinto tinha meninos. É possível que eu esteja pregando para meninos também. E é possível que eu esteja pregando para adultos espirituais. Meninos, não estou falando de idade, mas criança, se ele não receber alguma coisa, ele chora. Se você não dar para ele aquilo que ele quer, ele boicota. Na minha cidade diz que é pirraça. Tem obreiro velho de idade, mas pirracento e menino, no tocante à maturidade da fé. E eles tinham seus pregadores prediletos, isso é coisa de menino. Tinha o grupinho dos intelectuais, era o grupinho de Apolo. Tinha o grupinho dos fundadores, era o grupinho de Paulo. Tinha o grupinho dos tradicionais, que era o grupinho de Pedro. Mas tinha um outro grupo que era o pior, já era o nascimento embrionário do desigrejado. Era o grupinho de Jesus, não respeitava a liderança, e eles diziam que o negócio deles era somente com Deus e não com os homens. E quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo de número 3, chamando-os de carnais, Paulo trata a igreja como uma família que necessita de alimento para sair da imaturidade e alcançar um nível mais alto de maturidade espiritual. Ainda bebem leite, mas era necessário comer uma comida mais sólida para serem adultos na fé. Mas depois Paulo muda a sua analogia de família como igreja, e agora ele diz que a igreja é como lavoura, e nós somos o campo onde Deus cultiva. E nessa lavoura ele diz:
ao grupinho dos imaturos que tem seus pregadores prediletos, o grupinho de Paulo, o grupinho de Apolo, ele diz: porventura, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos e ministros. Porque um planta, o outro rega. Menino quer ele plantar e ele regar, e se deixar ele também quer dar crescimento. Mas como obra de Deus não tem carreira solo, um planta e outro rega. E Deus não é seu departamento de marketing, é Deus quem dá crescimento. Depois Paulo sai da analogia de família e de campo de lavoura. Ele diz que nós como igreja somos templo, e nós edificamos com materiais sobre o fundamento que é Cristo. Contudo, a carta aos Hebreus, em minha singela opinião, é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, por isso que é a carta menos lida e menos pregada em nossas igrejas. Não sabemos a autoria da carta aos Hebreus. Martinho Lutero chegou a defender que fora Apolo, pregador de Alexandria, que escreveu a carta aos Hebreus. Tertuliano, um dos pais da igreja, defendeu ter sido Barnabé, companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Contudo, Clemente de Alexandria defendeu que a carta aos Hebreus fora escrita por Paulo. Entre os pais da igreja, o alegorista Orígenes, eu tenho diversas divergências com ele, mas este ponto, confesso que eu fecho com Orígenes. Ele diz: somente na eternidade nós saberemos a autoria da carta aos Hebreus. Contudo, os que defendem e advogam ser Paulo, o grego da carta aos Hebreus não é um grego semítico como o grego de Paulo. Paulo usava um grego semítico em suas epístolas. O grego da carta aos Hebreus, ele é mais refinado. Isso distancia essa carta da autoria das mãos de Paulo. Contudo, o autor aos Hebreus conhece bem Timóteo. Mas essa noite a importância não é quem é o autor da carta aos Hebreus, mas a centralidade dessa carta é o que nos interessa essa noite, e é sobre o que eu vou falar. Eu só saí da minha casa para vir aqui dizer que Cristo, Ele é suficiente. Por causa dessa mão direita levantada, hoje nós iremos ministrar sobre aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior que Moisés, aquele que é o nosso repouso e o nosso descanso. A carta aos Hebreus, ela é mais conhecida no capítulo 11, e nós gostamos de Hebreus 11, porque Hebreus capítulo 11, versos de número 1, pela fé nós cremos, mas no versículo de número 3, nós cremos que Ele criou o universo, mas no versículo de número 6, pela fé nós nos aproximamos de Deus, mas no versículo 13 nós podemos morrer pela fé, mas em Hebreus 10, 22, nós temos acesso pela fé. Contudo, 2 Coríntios 5, verso 7, ninguém aqui em Ribeirão Preto anda por vista, mas anda por fé. Mas Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Mas essa carta é escrita para encorajar os irmãos que estavam fraquejando na fé. Quando eu era novo convertido, eu ouvi os pregadores pregando, dizendo: nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E eu perguntava aos meus pastores: o que é essa nuvem de testemunhas? Permita-me, um deles disse: é os crentes fofoqueiros. Eles ficam olhando para o teu testemunho. Eu imaginava que na minha volta tinha uma nuvem de fofoqueiros olhando para a minha vida. Mas quando a gente passa a estudar, eu descobri que rodeados de uma nuvem de testemunhas, não são pessoas que estão em nossa volta olhando para o nosso testemunho. A palavra testemunha é Marte. O que o autor dos Hebreus está dizendo no capítulo 12 é: se você está fraquejando na fé, enfraquecendo na fé, dê uma olhada na galeria de testemunha, no capítulo 11.
Pela fé, Abel. Pela fé, Abraão. Aleluia, tu vai dar agora. Diz a Bíblia que a terra não era digna de receber estes homens. Uns foram cerrados ao meio, outros deixaram as riquezas do Egito em busca de uma pátria celestial. Se você está fraco na fé, dê uma olhada na vida desses homens. Aí o autor aos Hebreus apela e diz: se nenhum deles te servir de exemplo, eu te apresento um. O autor, eu já tinha até pulado da cadeira, e consumador da nossa fé. Mas é no capítulo 1, versos 1, que o autor aos Hebreus diz: tendo Deus antigamente falado. Eu me sinto muito bem ao lado dos anciãos da igreja. Quando eu sento na mesa, eu percebo que quem é novo de ministério como eu quer falar muito, quer impressionar quem está sentado ao lado, com currículos, com agendas, como se isso fosse alguma coisa. Eu não falo nada, porque quem fala muito não tem nada a dizer. E é bom ouvir os mais velhos, que o que eles têm de ministério a gente não tem nem de fé. Mas de vez em quando um saudosismo vem no coração e eles dizem: Deus falava, hoje Deus não fala mais. Eu falo. Deus falava, Ele fala, e Ele continua falando. Qual é o problema? É os ouvidos estarem sensíveis ao ouvir a sua voz e compreender que Deus tem multiformas de falar. Prove. Eu não vim para cutucar 2 ou 3 ou chacoalhar 10, eu vim para isso mesmo, para provar. Quando Deus Ele quer colocar um obreiro de pé, Apocalipse 1:10, a voz é de muitas águas e voz de trombeta. Quando quer chacoalhar a vida de um obreiro, Apocalipse 14:2, já não é voz de trombeta, é voz de trovão. Por causa desse aleluia. Mas quando Ele quer sacudir uma cidade, Amós 1:3, bramiu o Senhor, rugiu o leão, quem resistirá? Mas de vez em quando a sua voz não é trovão, não é trombeta, não é voz de muitas águas e nem voz de leão. 1 Reis 19:12, a voz é suave. O que fazes aqui, Elias? Se ele dissesse o que fazes aí, é alguém do lado de fora perguntando para quem está lá dentro. Mas quando ele diz o que fazes aqui, é que antes de você ter esses conflitos internos, entrega ou não a carteirinha, quando tu entrou dentro da caverna, Ele me trouxe aqui para dizer, Ele já estava lá, só para te trazer uma resposta essa noite. Tem muita coisa ainda para fazer do lado de fora. Tendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muitas maneiras. Que formas eram estas? Por conta do tempo, só cito 3. Às vezes Ele falava por símbolos e sombras. E o clímax, a acrópole da revelação desta sombra se cumpre no novo. O antigo eram só sombras. O que eu vou dizer aqui não há unanimidade na academia. Mas até nas peças do tabernáculo há Cristo revelado. No altar do holocausto Ele é o sacrifício. Na pia de bronze é aquele que nos lava pela palavra. Isso para quem gosta só do átrio, mas para quem quer entrar um pouquinho mais no lugar santo, à direita, mesa dos pães da preposição, Ele é o pão. No centro, o altar do incenso é aquele que intercede por nós como sumo sacerdote. Mas à esquerda o candeeiro, Ele é a luz do mundo. Mas como o véu foi rasgado, a arca encarnada é Cristo. Mas Ele falou no Antigo Testamento através de tipos. Cristo apareceu no Antigo Testamento, a pré-existência de Cristo, de vez em quando Ele era escada. Se tivesse 6, glória a Deus, eu contava, mas já passou. Cristo era a escada, sim senhor.
Jacó, foragido do irmão, devendo na quitanda, devendo para o pai, um picareta. Fugiu de casa, vai para a casa do tio para ver se conserta a tua vida. No meio do caminho dormiu numa pedra. Quando acorda tem uma escada. Aleluia, tu vai dar daqui a pouco. A escada está embaixo no topo, mas ela toca no céu. E os anjos, ele viu subindo e descendo. Aí Jesus apareceu com os discípulos e disse para eles: a partir de agora, vou melhorar, de agora em diante, vocês verão o céu aberto e o Filho do Homem, e os anjos subindo e descendo. Ele é a escada que te leva ao céu. Às vezes ele é a escada, mas em algum momento ele é o pão. Quando Moisés abriu a tenda, tem maná no deserto. Estou falando de Êxodo 16, e os hebreus perguntaram para Moisés. Na minha tradução e na sua, pergunta é: o que é isto? Para os professores aqui de hebraico sabem que a pergunta não é o que é isto. A pergunta é manhu. Hu é pronome pessoal. Eles não perguntaram o que é isto, eles perguntaram quem é ele. E Moisés respondeu: Hu ha lechem. Ele é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Como os assembleanos chegaram, eu vou aplicar. Se sou eu pego 15 manás e levo para a tenda. Falo para minha esposa Luciene: pega mais uns 10. Falo para Ana Júlia: pega 5. Agora entrou um Caio na família também. Pega mais uns 5 e leva para a tenda. Mas vai levar tudo para a tenda? Claro. E eu lá vou saber se amanhã vai ter deserto? Como Deus conhece o coração do hebreu que está pregando, Deus falou: se guardar o de amanhã eu faço apodrecer. Por quê? Porque Deus sabe. Se tivesse o de amanhã na tenda guardado, nem estaria feito aqui inscrição e dando glória aqui essa noite. Vou melhorar. Se tivesse sobrado, não estava com essa mão direita levantada. O que Deus está ensinando? O de hoje eu vou prover, e o de amanhã, abre a tenda e me busca, eu vou prover. E o depois da manhã, abre a tenda, fala comigo, eu vou prover. Estou te ensinando a ser dependente no deserto. Ele é a escada, ele é o pão. Mas Paulo diz que ele também é a pedra. A pedra. Daniel foi levado para o cativeiro babilônico no ano 606 a.C. Ah, mas eu li um livro lá que é 605. Tá bom, 605, 606, erro acima, erro abaixo. É porque agora tem quem assistiu 40 vídeos no YouTube, é teólogo. Aí vai reclamar por causa de um para cima e um para baixo. Então, 606, 605, está tudo bem, estando bom para ambas as partes. Daniel foi levado para dentro do cativeiro. Detalhe, quando os caldeus invadiram Jerusalém, levaram só os nobres e os ricos. Na primeira leva eu não estaria. Pastor Jair estaria na primeira. Eu estaria na segunda. Na primeira foram só os nobres. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O Daniel foi colocado dentro do palácio. Invadiram a segunda vez, ano 597. Eu estaria nessa. Os pobres, 10.000 escravos, Ezequiel no meio. Ezequiel é levado para a Babilônia, mas não é colocado dentro do palácio. Foi colocado às margens do rio Quebar, mas está em Babilônia. Invadiram no ano 586, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros e a glória foi embora. E Jeremias deixou aqui no meio do meu povo em Jerusalém. Alguém poderia no meio do cativeiro cochichar com outro e dizer: Deus perdeu o controle. Segundo Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote da terra de Ananote, o cativeiro vai durar 70 anos. Já era, Deus perdeu. E Deus, sorrindo, estou no controle. Por quê? Porque eu tenho um crente dentro do palácio, por nome Daniel. E fora do palácio eu também tenho um crente em Babilônia, por nome Ezequiel.
E em Jerusalém eu também tenho um crente por nome Jeremias. Eu também tinha uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar, uma Esther no palácio de Assuero, um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra. Para de reclamar dessa congregação que tu dirige. Deus não erra o plantio. Aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. Dorme com essa noite. Deus tem pessoas específicas para lugares estratégicos. E por que Daniel está dentro do palácio? Eu explico. Eu estou falando da pedra. Eu vou parafrasear. O faraó, quando ele sonha, ele liga para ti, conta o sonho e diz: tem interpretação? Se ligou e contou, eu dou um jeito. O problema é que o Nabucodonosor, ele liga e diz: não vou contar o sonho não, eu quero que revele e interprete. E pediu para Arioque, chefe da guarda, passar um pregão em Babilônia, procurando mago, astrólogo, adivinho, profeta do Piques, o garoto, todo mundo. Ninguém trouxe a revelação. Mas tem um jovem. Ele ora 3 vezes ao dia. Não dê glória porque ele ora 3 vezes ao dia, não. Daniel só faz a lição de casa. Todo judeu ora 3. Os muçulmanos rezam 5. E os crentes aqui em Ribeirão Preto, não me pergunte como isso funciona, mas Paulo falou, é sem cessar. Ainda tem uns 6 que ora. Se Jesus orando chamou 12 e veio um traidor, imagine você que não ora. Escapou. Por que Daniel está dentro do palácio? Nabucodonosor sonha. Daniel comparece diante de Nabucodonosor e diz: eu tenho a revelação. Tu sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, perna de ferro e barro. E aí? E aí que a cabeça de ouro é Babilônia, peito e braços de prata são os medo-persas que vão dominar Babilônia. O ventre e o quadril de bronze, Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, vai dominar o mundo. E por fim com Pompeu, as pernas de ferro e barro é Roma. São 4 reinos. Mas não pensa que teu sonho acabou e não. Tu viu uma pedra. E a pedra veio sem auxílio de mãos. E ela colidiu com os pés da estátua, a estátua desmoronou e caiu ao chão. A pergunta é: qual a revelação? Babilônia passa, Medo-Persa passa, Grécia passa, Roma passa, pregador famosinho passa, cantora gospel passa, pastor presidente passa, Bolsonaro passa, Lula passa, deputado passa, senador passa, mas o reino, a pedra é Cristo e permanece eternamente. Quem é a pedra? O que as pessoas dizem que eu sou? Estão dizendo na rua de cima que o senhor é o Jeremias, talvez porque viram o senhor chorar. Lá na cidade do lado estão dizendo que o senhor é o Elias, talvez porque o senhor curou com poder. Tem um grupo aqui que anda perto da gente, está dizendo que o senhor é João Batista, talvez porque viram pregar um sermão mais duro. E vós? O que dizes que eu sou? Eu não sei aqui em Ribeirão Preto, mas em Campinas, aos domingos, antes da pandemia, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, batem na porta de nossas casas. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do 7º dia, eles dizem que o nome honorífico é o arcanjo Miguel. Se perguntar para a maior religião que cresce em Hollywood, os budistas de Siddhartha Gautama, eles dizem, nunca foi Deus. São um exemplo de liderança. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer, Jesus nunca foi Deus, é só um profeta e nada mais. Se perguntar para os kardecistas, assim como os gnósticos, eles dizem,
somente teve um espírito elevado que lá no hinduísmo alcançou o karma, mas nunca teve um corpo. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para nós ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro vai dizer: para mim é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. João em Pátimos vai dizer: para mim é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas se perguntar para um assembleano aqui de Ribeirão Preto, eu tenho certeza que você vai dizer: Nutella não, só raiz. Para nós ele ainda é o que salva, o que cura, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Vai economizar esse glória a Deus para domingo ou vai deixar tudo aqui essa noite? Aí o Pedro pensou: falta eu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, a saber, Pedro, nem carne nem sangue te revelou, senão o Pai que está nos céus. Quem é a pedra? Sobre esta pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das ânsias da morte, não prevalecerão contra ela. Vou provar que ele é a pedra e o pão. Está mais que provado. 1 Coríntios 10, Paulo diz: assim como eles. Ele está falando dos hebreus, e uma analogia com a nossa caminhada da fé. Assim como eles deixaram o Egito, grifo meu, só deixa o Egito quem participou do sangue do Cordeiro. Se não tem sangue do Cordeiro, tu ainda era escravo. Aí hoje senta, perna cruzadinha, terninho bonitinho, aquele anel comprado na 25 de março em São Paulo, dessa grossura para impressionar que conhece alguma coisa. Aí fica sentadinho assim no culto, não dá glória, não levanta a mão, indiferente. Quando prega é um fogo puro, fogo estranho, né? Mas isso não é o sangue do Cordeiro, cidadão. Teu nariz ainda estava cheio de cocaína, boca fedida de maconha, roupa cheirando cachaça, ninguém dava a mínima para você. Agora quer ficar engomadinho num culto assembleano como esse? Já tinha levantado essa mão para cima, adorando a Ele, um sangue que compraste para Deus, tribos, línguas e nações. Já se arrependeu de ter vindo na quarta, né? Assim como eles deixaram o Egito, olha o que Paulo diz: foram batizados no Mar Vermelho, e nós nas águas, mas eles foram batizados na nuvem de fogo. Eu sei que estão tentando apagar o fogo da Assembleia, mas ainda tem uns acesos ali, ó. Ah, tem mais aqui, ó. Lá no fundo tem também quem gosta do fogo. Já levantou a mão lá também, gosta do fogo. Mas eu assisti 20 vídeos no YouTube e agora descobri que o fogo é juízo. E é. Só para quem gosta do fogo. Hebreus 12, 29. Ele é fogo consumidor. Se for dando glória, eu vou dando mais textos. Gênesis 15. Ele fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Falou com Moisés na sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 31 e 32, a coluna no deserto era uma coluna de fogo. Levítico 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima continuamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, ele respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias 2, versículo 5, o Senhor
é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu só batizo com água, mas tem alguém, parece que eles conhecem aqui, ó, que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho, na coluna de fogo, comiam de um maná espiritual e de uma pedra. Versículo 4, Paulo diz, e a pedra era Cristo. Tendo Deus antigamente falado, Ele era a escada, o pão, por vezes a pedra que Moisés tocou 2 vezes. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é o esplendor da sua glória. E aí o autor aos Hebreus, ele enfatiza que Cristo é maior que os anjos. Para quem gosta de esboço, ou de revista de escola bíblica, tópico 1, ele é maior que os anjos. Tópico 1, subtópico 1, ele é maior que os anjos primeiro, em natureza. Por que em natureza? É escola. Quem pecou contra Deus? Adão. O ofensor, ele pecou e a sua natureza é humana. O grupinho do relativismo, do Deus só é amor na igreja, vai dizer, por que ele não perdoa Adão? Ele é amor. Finge que a dívida, deixa para lá, destrói Satanás e está tudo bem. Ele é amor. Mas ele é justo. A dívida na mesa de Deus no Éden é impagável. E quem deixou a dívida? O homem. A pergunta é, por que os animais não podem quitar a dívida? Porque a natureza dos animais é incompatível à natureza do ofensor. Para satisfazer a justiça de um Deus justo e santo, a dívida precisa ser paga da mesma natureza do ofensor. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 5, grifo meu, Deus dá um tapa na mesa, diz o texto, touros e bodes não quero mais, oblações e sacrifícios não quiseste, corpo me prepara. O que ele está dizendo é, anjos são espirituais, seres espirituais e natureza espiritual. Quem pecou contra Deus é homem. Os anjos não podem, os animais não podem, mas tem alguém que pode. Rogo-vos, pois, irmãos, estou falando de Romanos 12, é que no congresso de jovens só prega a parte, não vos conformeis com este mundo. Mas tem uma parte muito interessante aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. Só vou bater aqui, mas nem vai perceber. A palavra apresentar no grego é se apresentar de uma vez por todas. Não dá para se apresentar aqui na escola e amanhã querer recuar. Quem se apresenta não volta para trás. Vos apresenteis como sacrifício. Só quem pode diga sacrifício. Diga mais forte, vivo e santo. Segura. O que Paulo está dizendo é, só se apresenta como sacrifício no altar se o sacrifício for vivo e santo. Se for é agradável, se não, não agrada. Como Deus não recebe o que não agrada, tem que agradar. Só tem 2 sacrifícios vivos na Bíblia. Abra um parênteses para aqueles teólogos de rede social. Mas e o Jefté? Estou falando que Deus pediu, não que fez voto de tolo. Só tem 2. Um é Isaac. Pega o menino, leva para Moriá, amarra o menino, levanta o cutelo. O anjo disse, pare, Abraão, eis ali o carneiro. Mas o sacrifício não é vivo? É vivo.
mas não é santo. Todos pecaram. Tem um outro sacrifício vivo? Tem. Se fez carne e habitou no meio de nós. A pergunta que permeia em Ribeirão Preto hoje é vivo? Vivo. É santo? 2 Coríntios 5:21, Paulo diz, nele não há pecado. 1 Pedro 2:22, ele não cometeu pecado. João 6:69, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Algum murmurador depois do culto poderia dizer, não vale. Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus joga no time de Jesus. Então vou trazer 4 que jogavam contra só para ver se vale. Mateus 27, versículo 3 e 4, Judas diz, traí sangue inocente. Dê glória não, porque está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, disse, tive um sonho e sofri por causa desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e diz, o homem é justo. Pode pôr na minha conta essa daqui. Desde as 9 da manhã, mais ou menos 10 para as 3 da tarde, o ladrão olhou para o outro e disse, esse mal nenhum fez. Tu tá achando que eu saí da América, vim para cá para empatar? Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião escondido 007 olhando e dizendo, verdadeiramente, meu Deus do céu, verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é santo, só quem pode adorar a Ele. Ele é maior que os anjos, porque é o sacrifício vivo, santo, perfeito. Então ele veio como homem, veio, mas não deixou de ser Deus. Por causa desse aleluia, irmã, eu vou explicar. Como homem Deus, ele diz para a mulher samaritana, tenho sede. Como Deus homem, ele diz, quem tem sede vem. Ali já bebeu da água, ó. Como homem Deus, ele sentou no poço de Jacó e falou, estou cansado. Como Deus homem, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem Deus, ele tira um cochilo na polpa do barco, vai enchendo o pulmão de ar aí. Como Deus homem, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é maior do que os anjos em natureza, sim, porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Para quem gosta de Bíblia, se você pegar um celular Samsung e colocar ao lado um iPhone, no grego você iria ter duas opções para a palavra forma. Esquema, como vocês são de São Paulo, estado, se falar em esquema, dependendo do lugar aí, alguém vai falar vigia. Porque a palavra esquema no grego tem a mesma forma exterior, até parece, mas não é. Contudo, a outra palavra grega para forma é morfê. Se você pegar um celular iPhone 16 e um outro iPhone 16, que saiu do mesmo fabricante, com os mesmos dispositivos, comprado na mesma loja, com as mesmas configurações, você não usa a palavra grega esquema, você usa morfê. Quando Paulo aos Filipenses disse, sendo em forma de Deus, ele não usou esquema, ele usou a palavra grega morfê. O que ele está dizendo sendo em forma de Deus, permanece Deus. Esvaziou-se de si mesmo, kenosis. Esvaziar não é abrir mão dos atributos, isso é heresia. Esvaziar de si mesmo eu abro mão dos privilégios da glória. Se fez carne semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Que nome é este? É mais excelente que o dos anjos.
E Deus lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará. Se não fizer isso hoje não tem problema, um dia vai fazer. Toda língua confessará: Ele é Senhor. Ele é maior do que os anjos em natureza. Tópico 1, subtópico 1. Agora tópico 1, subtópico 2. Ele é maior do que os anjos em essência. Em essência, sim, e eu explico. O apóstolo se prostrou diante do anjo e foi adorar o anjo. O anjo disse: vigia, levanta, adorar só a Deus. Anjos não podem ser adorados. Mas quando Jesus nasce, Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, confere depois. Os anjos ouviram Deus dizer: adora o menino. O que eu vou dizer aqui, nem pregue sobre isso, desconsidere. É coisa da minha cabeça agora. Quando Deus falou para os anjos: adore o menino, os anjos devem ter pensado: adorar o menino? Quando alguém quis ser semelhante a Deus, foi expulso e levou uma terça parte. Agora nós vamos adorar uma outra pessoa. Antes que os anjos pensassem, Deus diz aos anjos: a quem de vós me chamou de pai? A quem de vós eu chamei de filho? Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adoram. Anjos não podem ser adorados. Quando ele entrou na sala do trono em Apocalipse 5, os 24 anciãos se prostraram, os 4 seres viventes se prostraram e os anjos o adoraram. Se ele é adorado, os anjos têm que o servir. Quando Jesus nasceu, quem adorou? Os anjos. Quando ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão? Um anjo. Quando está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscita, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Os anjos. Quando ele ressuscita e fica 40 dias com os discípulos, em Atos 1, versículo 9, 10 e 11, sobe a súbita aos céus, quem disse? O mesmo que subiu voltará. Foram os anjos. Quando ele saiu do Getsemane, ele disse: se eu quiser eu peço a papai. Ele vai enviar 12 legiões de anjos. Cada legião em Roma são 6.000. Ele diz: eu tenho 72.000 anjos. O que ele está dizendo é: se eu quiser eu peço, e vem aqui agora me servir 12 legiões de anjos. Tu quer? Quero não. Quero 12 homens. Mas são imperfeitos? Claro. Mas quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ele é adorado pelos anjos e servido pelos anjos. Ele é maior que os anjos. Anjos foram criados. Colossenses 1,16. E ele, Colossenses 1,16, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por causa desse aleluia eu dou mais texto. João capítulo 1, versículo 3. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1:3, ele não só criou e virou as costas para o universo, como o deísmo acredita. Ele criou e sustenta todas as coisas. Até essa mão direita que tu não levanta, ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Anjos são criaturas. Se ele é criador, ele é Deus. Prove, ele é Deus. Ele é eterno. Isaías 9:6, ele é Pai da eternidade. Agora vai dar um curto-circuito na minha cabeça. Miqueias 5:2, é o menino que nasce em Belém, mas é desde os tempos da antiguidade. João 17, versículo 5, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse aqui não precisa nem de texto, só de cantar. Ao Rei eterno e imortal.
invisível, mas real. Eu tenho 15 minutos, eu vou sair dos anjos para poder falar sobre também Moisés. Como não mandei a apostila, então estou te dando agora. Introdução, carta aos Hebreus. Autoria, não sabemos. Martinho Lutero sugere Apolo. Clemente de Alexandria sugere Paulo. Orígenes sugere só a eternidade saberemos. Tertuliano, um dos pais da igreja, apologista, sugere Barnabé. A introdução. A carta aos Hebreus fora escrita com dois propósitos. Primeiro propósito na introdução: encorajar os irmãos que estavam se apostatando da fé. Segundo propósito: mostrar aos hebreus que Cristo tem uma aliança superior e perfeita, que Ele é o sacrifício perfeito, que ninguém precisa de Arão, Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, se tivesse 5, glória a Deus. Segura. Isso aqui é para você pregar na ceia. Porque pregar Sansão na ceia não dá, né, irmão? O Abraão venceu a batalha por Sodoma, por causa de Ló. Quando ele venceu a batalha, o rei de Sodoma veio dar presentes. O que ele fez? Quero não. Quando ele rejeitou os presentes de Sodoma, apareceu Melquisedeque. Melquisedeque, em hebraico, rei de justiça. Sabe o que Melquisedeque deu para ele? Pão e vinho. Quando eu rejeito o mês todo os presentes de Sodoma, o meu rei de justiça me faz participante do pão e do vinho. Carta aos Hebreus, segundo objetivo, mostrar para os hebreus que Cristo é superior aos anjos, superior a Arão, superior a Josué, que Ele é o nosso repouso e Ele é maior que Moisés. Tópico 1, Ele é maior que os anjos. Tópico 1, subtópico 1, em natureza. Tópico 1, subtópico 2, em essência. Tópico 2, e eu tenho 15 minutos para encerrar. Ele é maior que Moisés. Tópico 2, subtópico 1. Ele é maior que Moisés em posição. Por que em posição? Porque em Hebreus capítulo 3 diz: e Moisés foi servo sobre toda a casa. Moisés é servo. 30 dias após a morte de Moisés, Deus falou para Josué: o meu servo Moisés está morto. Moisés é servo. Servo não tem direito à herança. Servo administra as coisas da casa. Damasceno, o Eliezer, o mordomo, não pode tomar posse no que Abraão vai deixar. Por quê? Porque é mordomo. Quem é mordomo é servo. Herdeiro é Isaac. Quem é maior do que o servo? Ele está no Jordão. Jesus não começou o ministério dele do outro lado do Jordão fazendo cruzada evangelística, não. A voz vigente era de João. Então ele começou em João. Tem uns aí que, se você perguntar, veio de onde? Está igual o levita vindo de Judá. Não tem paradeiro, não tem origem. Quando perguntaram para Jesus: com que autoridade tu faz essas coisas? Tu conhece meu pastor presidente? Vocês ouviram falar de João? Quando ele começa o ministério dele em João. E olha que benção, um planta, outro rega, né? Por quê? Porque quando João parou, porque o João sabia que o chamado dele era para plantar. Chegou agora alguém que vai regar. Então o João sabe que ele não pode plantar e regar. Então ele parou. Aí uns filhinhos de Belial chegaram em João e disseram assim: tu viu lá? O Jesus que tu batizou aqui?
está batizando do outro lado mais que tu. E Jesus nem batizava, olha que mentiroso, filho do capeta. Aí disseram assim, está pregando mais que você, viu? A igreja encheu mais que a tua. O que ele esperava que o João fizesse? Vamos arrumar um jeitinho de matar o ministério dele. Sabe o que o João disse? O que importa? Deus está usando, glória a Deus. Está pregando com unção, glória a Deus. A irmã louva, Deus usa, dê glória a Deus. Se Deus está usando o pregador na escola bíblica e tu não foi chamado, dê glória a Deus. Aí quando Jesus vai ser batizado, o céu abre. Quando as coisas são feitas dentro da vontade de Deus, o céu abre. Porque tem culto que não vai. Vou falar igual Alagoas. Pensa que eles cultam uma leseira. Pastor frio. Os obreiros sentados assim, ó. Não deveria nem ter câmera nessas igrejas. Pastor com aquelas caras frias. Olhando feio, parece que jantou e não gostou. E está ouvindo Bíblia 1 hora. E quando ele pega o microfone só conta história. Só história de ministério, história da carochinha, não prega a Bíblia. Mas quando ele está sentado lá atrás, você não vê ele dando glória, frio, com aquela cara fechada. Não sei nem o que vem fazendo culto. E o culto, por isso que aquela leseira não vai. Se não é as congregações se ajuntar para dar glória, não vai. Meu amigo virou pastor presidente, já começou a dirigir congregação, já não dá glória mais a Deus não. O culto aquela leseira, não vai. O céu não abre. Mas quando tem um João, onde tem Jesus, o céu abre. E Deus fala, Moisés é servo, e este é maior que Moisés. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. O filho herdeiro é maior do que quem é servo. Pastor, gostei de vir aqui, viu? Amém. O senhor me traga de novo, viu? Se não é a congregação, eu estou perdido, não é? Faz a obra, Jesus. Moisés é servo, ele é filho. Olha para cá. O pródigo é filho. Roupa suja, cheirando mal, mendigo, querendo comer bolota de porco, mas é filho. Aí olha o que ele lembrou. Os jornaleiros da casa do meu pai têm pão, e eu que sou filho estou comendo bolota. Permita-me, a palavra jornaleiro é arcaica. Jornaleiro é diarista. O que é o diarista? Trabalha para um dia de salário. Começa às 9, quando der 6 horas ele quer receber. O que o filho pródigo está dizendo é o seguinte: na casa do pai está cheio de diarista, e tem pão para eles. Só prega se receber, só canta se receber, só vem na AD Ribeirão Preto se colocar 7.000 lá, é cachê. E você fica vendendo coxinha para pagar. Na casa do pai está cheio de diarista, mas no coração do meu pai só tem lugar para quem é filho. Só tenho 6 minutos. Ele é maior que Moisés em posição, porque Moisés é vocacionado, e ele vocaciona. Eu vou explicar isso. Se você entrasse em uma escola rabínica e alguém perguntasse: quem és tu? Eu iria dizer: Hanita Almidi, eu aluno. Você nunca poderia dizer: eu sou aluno, porque eu sou o que sou, só ele é. Por isso que quando os soldados perguntaram: és tu Jesus? Na saída do Getsemane, ele disse: eu sou. Eles caíram. Por isso que os fariseus disseram: tu é quem? Filho de José carpinteiro e Maria, lá de Nazaré?
nós temos por pai Abraão e legislador Moisés. Ele falou, antes que Abraão existisse eu sou. Eu vou explicar. A palavra eu sou no grego, na Septuaginta, é egoimi. Mas a Septuaginta é a mesma tradução de RE, Asher, RE, de Êxodo 3,14. Não entendi nada, eu vou explicar. Ele está dizendo, vocês se orgulham por ter Moisés como legislador e o papai de vocês Abraão? Eu sou antes de Abraão, e eu sou quem chamou Moisés na sarça. Se eu tivesse mais 5 minutos, eu ia contar aquela. Como que Abraão viu o seu dia e se alegrou? Ele é maior que Moisés em posição. Moisés é servo, ele é filho. Moisés é vocacionado, é ele que chama. Tu levantou a mão, é ele que te chamou para o ministério. Não é porque você era bom, porque você tinha talento, coisa nenhuma. Jeremias capítulo 1, versículo 5, desde o ventre. Gálatas 1,15, Paulo diz, desde o ventre. Quem chama é Ele, quem faz é Ele, quem sustenta a tua chamada é Ele. 4 minutos eu encerro o tópico 2, ele é maior que Moisés. Tópico 2, subtópico 1, ele é maior que Moisés em posição. Tópico 2, subtópico 2 eu encerro, ele é maior que Moisés em glória. Moisés pediu, Senhor, deixa eu ver a tua glória. Mas aquele que é maior que Moisés é o quê? Levantai as portas vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Moisés quer ver a glória. E ele, quem é ele? Melech HaKavod. Ele é o rei da glória. Oh glória! Uriamantoa! Uiacamanda! Sinta a presença do Espírito Santo em nós. Ele é o Rei da glória. Tu que chegou aqui com a cabeça baixa, desanimado, deixa eu te contar essa. Quando eu era novo convertido, eu li a Bíblia a primeira vez. Pastor presidente, permita a minha expressão que eu vou usar. Eu pensei, o Moisés é o cara. O homem andava com véu. E eu pensava que tinha glória atrás do véu. E o povo não podia olhar para a glória, ele colocou até o véu. Eu falei, é o cara. Aí 2 Coríntios 3, caiu meu castelo. O Paulo dedurou Moisés e falou, ele usava véu, mas não é por causa da glória não. É para não mostrar que a glória já tinha ido embora. Tem véu, mas não tinha mais glória. Tem até um jargão, cutuca 2 ou 3, fala para 10, chacoalha 8, mas não tem presença. Tem até o jeitinho, cabelinho, mas não tem mais Bíblia. E o povo não quer saber do seu sapato brilhante, do teu terno iluminado, do teu anel comprado na Pajé. Ele não quer saber se tu fala difícil, ele quer saber se tu tem Bíblia e na tua mensagem tem poder, 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 poder de Deus. Amandaia. Oh. Uriacamandoa. Uriabaçu. Se tu é cheio da presença, fala em línguas estranhas. Se não é, seja batizado agora, em nome de Jesus. Púlpito da Assembleia de Deus, não cabe calvinista, não cabe sensacionista, é crente cheio que acredita no batismo. Oh glória!
Se é teólogo de internet, não fica me olhando com os olhos regalados, não. A Assembleia de Deus é anos e após anos, dependendo só de duas coisas: da palavra e da ação do Espírito Santo de Deus. Se não gosta do glória, se não gosta do barulho, procura outro endereço para congregar. A Assembleia de Deus é o povo do glória, do aleluia. Uia, camando. Oh, glória a Deus. E a Assembleia de Deus continua enchendo. E a Assembleia de Deus é coisa de Deus, é obra santa, ninguém toca. Moisés quer ver a glória. Aí Jesus falou: Pai, quem é filho pode pedir, devolva aquela glória. Vai fazer o que com ela? Eu vou dar para aqueles crentes da DEI Ribeirão Preto que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Moisés quer ver a glória, e os crentes assembleanos vai sair como do culto? De glória em glória, sem véu, de glória em glória. Ele é maior que os anjos. Ele é maior que Moisés. E eu fecho dizendo: Ele é o repouso. Mas eu achei que repouso era Canaã. Se Josué tivesse dado repouso, Davi não falaria disso depois de um outro dia, dizendo que ainda resta um repouso. Então o repouso não é um espaço geográfico? Não. Já sei. E Deus descansou das suas obras no 7º dia. Se o descanso não é Canaã e o espaço geográfico é um dia da semana, o autor de Hebreus disse: não. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. E como eu encontro repouso? Vinde a mim. Vinde a mim. Quem foi ferido pela espada vive e eficaz. O teu repouso não é um dia da semana. O nosso repouso não é um espaço geográfico. O nosso repouso é uma pessoa. Quem é aquele que te disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A mensagem acabou aqui. Pedi 5 minutos para o pastor. Eu vou dar só uma batidinha agora e vou embora. Nós gostamos de pregar só o convite. Vinde a mim. Quem? Todos. Todos quem? Cansados e sobrecarregados. Eu também gosto de pregar a promessa: e eu vos aliviarei. Só que eu não sei se vocês já perceberam, eu não sou o pregador do Deus vai te dar vitória. Eu não sou o pregador do chantilly do café, eu gosto do amargo. Pregador só de chantilly não dá, né? Eu gosto do amargo, porque é o amargo que cura. Então eu não vim aqui trazer nem convite, nem promessa. Obreiro, cingido o lombo, está pronto para entender o que é o método. Qual é o método? Tomai de mim o meu jugo. O que é jugo? É canga. E o que é canga? Pega o boi velho. Aí chega o boi novo. Obreiro novo é um problema. Pregou em 4 congregações, tem um cortinho dele no Instagram, deu 50 mil visualizações, agora ele quer mandar até no pastor dele. É o boi novo. E ele está a 1000 por hora, mundo da tecnologia avançada, mundo pós-moderno. Ele está contando para todo mundo que o pastor dele é atrasado. O pastor está velho. E ele quer correr na velocidade dele. É boi novo, está cheio de gás. E o pastor velho, o boi velho, sabe que não adianta correr.
conhece o caminho. Aí o boizinho chegou agora novo, sabe de tudo. Inclusive assistiu uma mentoria, pagou não sei quantos reais na mentoria. Agora ele sabe tudo sobre crescimento de igreja. O pastor dele não sabe nada. Aí o boi novo quer correr. A canga aperta. Machuca tudo. Aí sabe o que o boi novo faz? Se não é na minha velocidade, também vou boicotar. Não dou dízimo, não oferto, falto no culto e vou parar. A canga aperta e arrasta. Não fica bicudinho comigo não, porque foi Jesus que disse. Sabe por que está todo machucado o obreiro aí do teu lado? Jesus falou, é porque não é manso e humilde de coração. Então o que eu faço? Está na canga, não tem para onde correr. Está preso no boi velho. O que eu faço? Vai no passo do boi velho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Com a permissão do pastor de pé. Não vai sair aí chamando o crente do teu lado de boi novo e boi velho não, hein? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer essa noite, pela tua presença, pelo alinhamento da palavra, por o Senhor ser maior do que os anjos, ser maior que Moisés, por o Senhor ser o sacrifício vivo e perfeito. Nós te agradecemos pela nova aliança. Nós te agradecemos pelo teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós queremos, Senhor, essa noite te agradecer pela tua presença, pela tua palavra, pelos louvores, pelos obreiros que aqui estão, que estão ladeando a tua obra e que serão recompensados na eternidade. Nos leve em paz de volta para casa, revigorados e fortalecidos da tua presença.